Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Pô de Paiva de número 30, edição especial aqui, mantendo a tradição toda terça-feira às 20 horas. Hoje começou um pouco tarde, porque o nosso convidado estava atuando, né, em sede de delegacia de polícia, acompanhamento de suposto flagrante na Polícia Federal, atrasou, eu compreendi o atraso, enquanto isso eu fui comendo uma pizza, tomando um vinho, mas ele chegou. Para você, isso mesmo, para você que está aí, ó, estagiando, graduado, faz de OAB e quer saber um pouco sobre a jovem advocacia, então eu trouxe aqui um convidado de sucesso realmente sobre o tema jovem advocacia, principalmente advocacia criminal. Uma pessoa que eu tenho como amigo, como irmão, de dentro da minha casa, e eu tenho um carinho muito grande por ele, não poderia deixar, né, de trazê-lo aqui para ele passar um pouco da experiência dele, tá? Trajetória, início da advocacia, dificuldades, virada de chave e sucesso. Então, seja muito bem-vindo, André Dolabella. Eu agradeço o seu tempo, dedicação por ter empenhado em vir aqui hoje, mesmo essa correria toda que você estava lá do flagrante, e espero, né, que você possa contribuir bastante, principalmente para quem está um pouco perdido aí na faculdade ou até mesmo que não encontrou ainda o caminho do sucesso, o mercado da advocacia criminal. Então, seja bem-vindo ao nosso Pô de Paiva de número 30. Muito obrigado. Dr. Glauber, inicialmente eu cumprimento você aí, todos do seu escritório. Você de fato se tornou um grande amigo para mim. Então eu fico lisonjeado, fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de estar aqui hoje com você, com toda a sua equipe. Cumprimentar aí também os que estão presentes aqui hoje, né? Uma visita ilustre aqui, que já virou de casa, que é o André Varturi, tá ali assistindo a gente nos bastidores, na risaiada danada que só Deus sabe qual motivo que ele tá rindo, sendo que ele tomou só uma taça de vinho até agora. A Sarinha tá aí também, na mesma risaiada que o Varturi tá. O Paulinho Wilson, né? Que é o Paulinho, nosso operador aqui. E ele, né? Que tá ficando mais famoso que eu, o senhor Clemenza. O pessoal tá ali comendo pizza e tomando vinho. Então, Dona Bela, vamos lá. Vamos dar início aqui, né? Ao nosso foco, que é o Pô de Paiva, motivar pessoas. Conta pra gente, como que foi, né? A sua infância, a sua trajetória no ensino médio. O que fez você, né? Prestar vestibular, creio na época, ou então o Enem, e ingressar na graduação de Direito, né? Eu que tenho ciência, que sua mãe é médica, e você optou por um caminho totalmente diferente, né? Inclusive a sua irmã também é nutricionista, área da saúde, vinculada talvez com a área da sua mãe, e você optou pelo caminho do Direito. Então conta pra gente um pouco da sua infância, juventude, ensino fundamental, ensino médio, até o vestibular. Como que foi? Ô Glauber, o que acontece? Eu venho de uma família, e eu gosto muito de ressaltar isso, de pessoas intelectualizadas. A minha mãe, ela sempre foi uma referência na faculdade, foi monitora na Faculdade de Ciências Médicas, depois ingressou de cara no mestrado e na Universidade Federal, fez a residência no Hospital das Clínicas, sempre foi uma referência. E o meu pai, meu pai até uma pessoa que eu não tenho palavras para descrever o tanto que ele representa para mim, é uma pessoa que tem um domínio de uma abstração, um discurso abstrato muito elevado. Já tem mais de 400 mil livros vendidos no Brasil, tem ali o mérito de ter publicado esses livros, inclusive internacionalmente. Uma pessoa que sempre trabalhou no âmbito da intelectualidade, é formado em Direito, muito embora eu nunca tenha exercido a profissão, ele trabalha mais na área das ciências econômicas e no âmbito do sistema educacional, do empreendedorismo, mas a realidade é que, até respondendo a sua pergunta, eu sempre fui concebido pelo meu pai como uma pessoa irresignada. Eu sempre tive muitos problemas e dificuldades de me adequar a determinações, inclusive nas escolas. Eu tive ali dificuldades de me adequar em várias faculdades e escolas. Eu era uma pessoa mais agitada, um aluno mais inquieto, muitas das vezes insubordinado, tinha problemas. Meus pais constantemente eram chamados a ir para reuniões em escola, justamente porque eu era taxado como um garoto ali um pouco mais agitado, inquieto, etc. Que muitas das vezes, infelizmente, isso eu me arrependo, mas eu deixo aqui um grande abraço para todos os meus professores, tenho um profundo respeito por cada um de vocês. E o meu pai sempre me disse: eu acho que você vai ser uma pessoa muito bem sucedida justamente por conta da sua irresignação, da incapacidade que você tem de se subordinar a padrões mais
mais comuns da sociedade. Entre aspas, um revoltado e combativo, uma pessoa que gostava do debate principalmente, já seria isso? Exatamente, gostava do debate e exatamente sempre tive audácia ali e talvez uma coragem um pouco acima do que eu deveria ter de questionar, né? Talvez não concordar aquilo que fosse ali para o momento e querer, né, questionar de forma pacífica algo que você não fosse a favor, não é isso? Então, você percebeu que você, né, já tinha esse dom que o advogado exerce, principalmente o criminalista, em querer questionar as coisas, né? No nosso caso, hoje em dia, principalmente eu como profissional, né, há mais de 12 anos, eu sempre lutei pela liberdade, da mesma forma que você lutou também. Mas no início você não entendia que seria a liberdade, mas seria algo que te deixasse um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, revoltado. Sim, exatamente. Eu tive um período, digamos assim, na escola, no segundo, né, no ensino médio ali, em que eu tive contato pela primeira vez, isso é normal na sociedade hoje em dia, a abordagens policiais. Você sabe, né, Cláudio? O pessoal começa a usar droga nessa idade. Então, eu tinha vários colegas que começavam a usar drogas e me chamou muita atenção a truculência com que eu percebia que a polícia militar agia. Eu tenho muito, embora eu respeite a polícia militar, entendo o lado deles, e isso me chamou a atenção. E essa resignação passou a ser canalizada para essas formas, esses métodos de atuação dos órgãos públicos, né, que eu nunca me conformei com eles. Já citei aqui, é da sua época também, né? Charlie Brown Jr., Chorão. Tive aquela expressão que ele fala em uma música, né? Que o jovem no Brasil nunca é levado a sério, não é isso? Sim. Então, normalmente, né? Até os próprios professores, né? Tanto a polícia, né? Como qualquer educador, assim, o jovem, infelizmente, não é levado a sério. Até que o jovem faça algo que possa vir chamar a atenção. Hoje em dia, utilizando principalmente nas redes sociais, o jovem consegue ter uma voz mais ativa, né? Igual foi o caso aí recente dessa Larissa Manoeli, né? Sobre as questões aí de que ela mesmo faturando milhões ali, o patrimônio dela nunca foi levado a sério pelos pais como sendo dela, e sim como sendo deles, né? Então, naquela época, você já tinha também, talvez, uma revolta aí pela forma que o jovem no Brasil era tratado, independente da classe social. Exatamente, gostei dessa analogia, de acordo. E essa situação da Larissa, ela é muito emblemática. Estávamos conversando aqui agora. Nos bastidores, né? Nos bastidores. A prévia aqui. E o importante, eu acho que para nossa profissão, é algo que você tem, o doutor Varturi, que está aqui, um grande amigo nosso tem, a doutora Sara, todos os colegas nossos que efetivamente se entregam à advocacia criminal, se não tem de ter resignação e coragem de impor de impor não, mas de se posicionar numa sala de audiência, nas redes sociais, por que não, nos processos que atua, você tem de ter essa audácia, essa coragem. E é muito bom você falar isso também, que às vezes as pessoas confundem, né? Por exemplo, o Dr. Varturi é um exemplo de um dom que ele tem, de algo que ele vem conseguindo. Primeiro, ele teve o conhecimento adquirido. Depois, a oportunidade de atuar em determinados casos. E depois, com isso, felizmente, né, até pegando um pouco do que eu iniciei, de conseguir um engajamento gigantesco na rede social. Só que eu vejo que hoje em dia tem pessoas invertendo, que não é o caso do Varturi, porque ele é um jovem advogado que tem experiência, conhecimento e muita coragem em fazer o que ele faz. Mas talvez, eu vejo isso como erro e chama atenção aí também, tem alguns jovens advogados que estão procurando o quê? Primeiro ter engajamento, principalmente na rede social, para depois buscar ter, talvez, conhecimento, autoridade, nem sabe direito o que está falando, mas quer o quê? Apenas engajamento na rede social. Então, eu acho que tem que tomar bastante cuidado com isso, de não confundir, né? De buscar primeiro o direito do cliente, de realmente atuar com postura e autoridade. Se caso depois venha ter um engajamento, principalmente na rede social, isso é consequência. A mesma coisa o dinheiro, né? E você também da mesma forma. A forma que você atua, eu admiro isso, é que você busca primeiro o lado do cliente, para depois algo próprio, não é isso? Então, assim, tem que chamar bastante atenção também, porque tem muitos advogados que estão invertendo as coisas. Primeiro ele quer favorecer o ego, como advogado, para depois buscar o direito do cliente. Você tem percebido isso? Hoje em dia nós temos percebido nas redes sociais que estão vangloriando ali muitas das vezes
o rebaixamento do nível na advocacia, o embate, o confronto a todo custo, né? O doutor Vartulli, eu tenho uma admiração por ele, porque não sei se muitas das pessoas sabem, mas ele vem de uma família que também tem essa pegada intelectual. A mãe dele, me parece, eu não quero errar aqui, mas me parece que é professora doutora da nossa faculdade, a PUC Minas, e essa formação jurídica intelectual, essa formação intelectual que ele ganhou de berço da mãe dele, da família do pai dele, que eu deixo um abraço também, um grande amigo nosso nas redes sociais e na nossa carreira, faz com que ele tenha sempre esse trato liano. Ele é combativo, mas nós precisamos sempre manter, doutor Glauber, o respeito, até mesmo porque para nós não angariarmos qualquer tipo de compreensão de que somos pessoas ali baderneiras, né? Pessoas que estão ali para tumultuar. Não é essa a nossa função. E muitos advogados têm feito isso, de fato. Nós não coadunamos com esse método aí, né? De aparição. Tá. E aí, quando você percebeu já no ensino médio, né? Somente primeiro, segundo, terceiro ano, quando que surgiu essa vocação para o direito? E se já era uma vocação para a advocacia ou era para o direito? Como que foi? Não, na verdade, eu iria fazer ciências sociais. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer direito por influência de um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, chama Fausto Avarenga, inclusive deixo um abraço para ele. E ele embutiu na mente dele que ele queria fazer direito, e como ele sempre foi uma pessoa que me influenciou muito, Paulinho, pode colocar 22 aqui a temperatura, porque deu uma esquentadinha aqui, não deu? Deu uma esquentadinha, deu. Mas tomando um vinho, vinho né? também. Pra pôr 22 aí pra continuar aqui, senão, né, se a gente não para aqui, aí vai dar uma... 22 aí, ó. Vamos dar uma... Porque ao vivo é assim, né? A gente pega, faz e acontece. Mas não pode ficar sentindo calor. Obrigado, viu? A gente colocar no 24, tá um pouquinho frio. Mas fala aí do Fausto, né? Fausto Alvarenga. Então, manda um abraço pra ele lá. Um abraço, Fausto, você é meu irmão. Ressalto sempre isso. É uma pessoa das que mais me influenciou. É uma família. Você é família pra mim, né? Isso aí não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe. E ele sabe principalmente disso. Principalmente pelo fato também, Glauber, dele ter me influenciado. Ele começou a falar, vou fazer direito. Acabou que ele virou empresário, fez acho que até o 5º período de direito, depois virou um grande empresário, uma pessoa que tem se dado muito bem, justamente por conta dessa garra que ele tem, que ele me ensinou um pouco. Mas aí eu entrei na faculdade de direito porque havia uma aplicabilidade prática maior. No curso de ciências sociais, eu percebi, ao mesmo tempo que eu tinha uma intenção de ter a oportunidade de estudar matérias mais abstratas, né, que não fossem ali meramente pragmáticas, e eu percebi que na faculdade de Direito eu ia ter essa oportunidade. E desde o momento que eu entrei, eu fiquei absolutamente apaixonado. Não tenho o menor receio de dizer, sem nenhum tipo de arrogância, que eu fui, se não o melhor, um dos melhores alunos da minha sala desde o primeiro período. Eu me lembro do professor Lucas Gontijo, professor de Direito, Introdução ao Estudo do Direito, IED 1, lá na PUC Praça da Liberdade. Eu lembro que determinada feita ele apontou pra mim, eu sentava na primeira carteira todas as aulas. Eu era assim também. Tanto sentava, é que estudava, né? Ele precisa nunca abandonar o essencial, né, doutor Glauber? Isso aí. E ele falou pra mim, olha, esse aluno aqui, falou pros demais colegas da sala, ele vai ser bem sucedido e ele vai conseguir ter uma boa formação, porque ele está aqui, ele fica olhando e atento a tudo que nós falamos. E debate, é questionador, e é isso que falta muitas das vezes nos colegas aí, sem crítica nenhuma, mas principalmente nos alunos de direito. Isso é difícil acontecer porque normalmente uma turma de direito, né? A turma da UNA foi a primeira turma graduar em direito naquela época, né? Foi a primeira turma da UNA em 2006, né? Minha graduação foi em 2010. Então foi a primeira turma formada pela UNA em direito. E eu me recordo que tinha, né, a turma A e a turma B. E quando inicia o curso, mais ou menos 50 pessoas. E depois que vem a formar, são 10, 15 pessoas. Por quê? O início, vou falar aqui, é uma dica, tá? Tem que passar de fase, é igual jogar Mario, né? O início ali é chato. Somente essas matérias de introdução ao direito, filosofia ao direito, né? Teoria geral do Estado, IED, muito chata. Então, é muito difícil o aluno, somente jovem, assim como eu ingressei com 18 anos, creio que você também, identificar com o direito de cara. E mesmo com essas matérias chatas, eu consegui identificar. Tanto é que eu tive aula com um grande professor, deve ter sido professor seu também, Marcelo Galupo, Sim. Filosofia do Direito, né? E 90% da classe foi reprovado com ele. Por quê? Ele exigia muito,
cobrava realmente, as pessoas não botaram fé. Não era assim, achava que filosofia era só fumar e ir pra aula e falar um tanto de merda e ficar doidão. E não é bem assim, né? Então tive aula com o Marcelo Galupo e ali eu peguei um pouco da essência de que realmente eu tinha que estudar, né? E eu que saí de escola pública, sabe? Então eu pensei assim, pô, se eu estou 10 anos atrasado, vamos dizer assim, então vou ter que estudar aqui 10 vezes mais do que meus outros amigos. Eu fiz igual você, né? Sentava na primeira cadeira, anotava tudo, não tinha essa era hoje em dia da modernidade, anotava, prestava atenção e nunca fiz uma prova especial, entendeu? Foi aí que eu me apaixonei também pelo curso de Direito, mas foi mais por influência do seu pai. No seu caso, foi por influência do seu amigo, não é isso? Sim, sim. Na graduação, sentiu alguma dificuldade, algum momento de desistir, achou que aquilo ali não era pra você e estava perdido ainda sobre o que fazer após a graduação? Olha, eu entrei na faculdade almejando ser delegado de polícia. O meu tio também. Flávio Dolabella, ele foi delegado de polícia e eu sempre admirei muito, e continuo admirando essa profissão, mas com o tempo, principalmente no final do curso, eu percebi que na minha perspectiva, essa carreira iria limitar a minha admiração profunda pelas nossas instituições e pelo direito. Eu nunca pensei em desistir do direito, sempre fui um apaixonado pelo estudo de direito, inclusive até hoje, sempre fui um entusiasta mesmo, então eu sempre levei a faculdade com muita atenção, com com muito cuidado, né? Nunca pensei em desistir, pelo contrário, sempre fui um estimulador dos nossos colegas também. Eu lembro que na faculdade, muitas das vezes eu era taxado como um aluno um pouco inconveniente porque eu era puxa-saco dos nossos professores. Isso. Eu lembro que durante os intervalos das aulas lá na PUC, eu lembro, já tem uns 4 anos que eu saí de lá, mas eram 10 minutos entre cada horário. E eu sempre saía acompanhando o professor, seguindo ele, fazendo perguntas para que ele pudesse responder, só para levantar a bola, para ele chutar e ficar escutando, e até com eles na sala dos professores, muitas das vezes descendo 7 andares de escada. Uma forma de admiração, né? Eu era assim também, quando o professor chegava, né, eu tive aula com o professor Luciano Nunes, Sim. que inclusive, né, foi casado com a Luciana Nepomuceno, Sim. sabe? Foi meu orientador atleticano, galo doido até hoje, a gente conversa direto. E toda vez que o professor chegava na aula, eu ficava admirando, né? O sapato, a roupa, a gravata. Ele sempre chegava de gravata e costume. Aí tirava a parte de cima, o paletó, aí tinha mania, né? E a aula ia rolando, ele dobrava a camisa, depois tirava a gravata, no final da aula já estava todo relaxadão. E aí ele contava, né, um pouco de vantagem, assim, sobre a vida dele, né, para mostrar o tanto que a advocacia ele era grato pela advocacia. Então eu tive ele como inspiração, sabe, já no segundo período. Aí eu lembro que uma vez eu fechei uma prova dele e ninguém nunca tinha fechado a prova dele. Aí ele falou assim, você colou na minha prova, mas um tom de brincadeira. Ele falou assim, então a próxima prova por causa do Glauber, que eu fechei a prova dele de inquérito policial, ainda na época do caso do goleiro Bruno, eu lembro direitinho. Aí ele falou assim, ó, por culpa do Glauber, a próxima prova vai ser oral, porque o Glauber colou na minha prova. Mas brincando, mas ele ficou com uma pulga atrás da orelha, porque eu fechei a prova dele. E aí todo mundo ficou puto comigo, pensou, pô, mas que logo você tinha que fechar a prova, que não sei o quê, eu só ter errado, agora todo mundo vai ser reprovado, porque você fechou a prova. E a outra prova foi oral, eu fui lá e saí bem na prova oral também, sabe? Então, assim, eu né, tinha ele como, tem até hoje, como grande referência, sabe? Mas naquela época, eu nem imaginava ser advogado, entendeu? Tipo assim, eu pensei, pô, só de formar, me graduar em Direito, eu vou fazer meu pai e minha mãe muito feliz. Eu não tinha a expectativa de entrar no mercado de trabalho da advocacia criminal. E aí, como que foi lá a questão da sua graduação? E aí, quando você formou, o que decidiu, então, você se tornar advogado e fazer o exame da ordem? Como que foi essa preparação sua aí também? É uma tendência natural de todos os estudantes de direito, sejam aqueles que têm aspiração para advocacia, para concursos públicos, né, para carreiras públicas, ou mesmo para outras áreas, para academia, etc., fazer o exame de ordem. Então eu fiz o exame de ordem, eu tomei aquilo como uma obrigação para mim, não aceitava a hipótese de ser reprovado, então eu passei a estudar de forma intensa todos os dias, um ano antes de eu estar no 9º período, a partir do 7º período, todos os dias, 1 hora por dia, para passar no exame de ordem, porque era uma questão de honra. Eu lembro do doutor Luiz Guilherme, que é um grande amigo meu, nós dois éramos muito próximos, e nós conversávamos sobre isso, assim, nós não aceitaríamos nós que éramos os grandes alunos ali, sermos reprovados. Vou puxar um gancho aqui, só para chamar a atenção um pouquinho. Pega a visão, galera, é o seguinte, o que o André Dolabella falou
é realmente verdade. Inclusive, uma questão de disputa dentro da sua turma. Por quê? No 9º período, você já pode fazer o exame da ordem. Ou seja, o primeiro desafio que você tem é o exame da ordem. E você não aceita que o seu amigo passe e você não passa. Independente se você vai exercer ou não a profissão. Imagine só, você está no 9º período de direito, o aluno, né, seu amigo, passou, ele já tem o direito que, depois de colar grau, de pegar a carteira da OAB, e você fica pensando assim, então eu também quero ser igual ele. Só que o primeiro desafio é a OAB, inclusive para disputar com seu amigo de forma legal, só que a faculdade não te prepara para isso, né? Olha que doideira que é. O seu primeiro desafio é o AB, que no 9º período já pode fazer o exame da ordem, só que a faculdade não te preparou para o mercado de trabalho da advocacia criminal. Então este talvez seja o grande desafio que os jovens advogados encontram hoje em dia, de passar no exame da OAB, ok, passei, mas e aí? E agora? O que eu faço com essa carteira aqui? Tanto é que eu fiquei 6 meses com a minha carteira da OAB no bolso, trabalhando como mecânico de motos. Por quê? Eu passei porque eu queria mostrar para o meu amigo, ou para a sociedade, ou quem quer que fosse, até para minha família, que eu também tinha condição de passar, né? Com você também aconteceu isso? Sim, sim. A gente tava conversando com a doutora Sara agora, o Varturi tá aqui, o quão importante é, Glauber, nós temos a oportunidade de ter uma competitividade saudável. Saudável. Isso é normal. Isso é muito importante, tem sido muito importante e foi muito importante para mim. Então eu concordo plenamente contigo, isso aí nós temos que estar com pessoas que nos levam para cima, pessoas que têm um objetivo comum conosco. Essa competição saudável é tão comum na sociedade e no mundo que hoje saiu uma matéria. Neymar assina com o time da Arábia Saudita para ganhar R$1 bilhão por ano. Ele não precisa desse dinheiro, ele não precisa jogar bola na Arábia Saudita, poderia ter voltado ao Barcelona. Mas por uma competição pacífica com os outros que foram ganhar bilhões, como Cristiano Ronaldo e o Messi, ele decidiu ir também para quê? Só para se rotular um advogado bilionário anual. Entendeu? Então, sim, isso acontece na advocacia também. Você entendeu? Eu gosto de fazer essa analogia pro pessoal que não é do direito entender um pouco como que é essa competição. Mas a competição o quê? Saudável, não é? Sim. Então conta pra gente aí. Termina aí sua trajetória. E aí no início da faculdade, eu tive um desempenho que eu fiquei muito feliz comigo mesmo no exame de ordem. E eu passei a persistir na minha disciplina de estudos para continuar, para ser delegado de polícia ou até mesmo promotor de justiça. Por quê? Porque eu tinha um medo da advocacia. Na faculdade, principalmente, e nos ciclos sociais, nós somos levados à convicção de que a advocacia é uma profissão que não traz retorno financeiro digno, né? Nós acreditamos nisso. A famosa palavra saturada. A advocacia saturada. Quem entrou no mercado entrou, quem não entrou não entra mais. A não ser que você seja de uma família tradicional, né? Exatamente. Nós somos levados a acreditar nessa mentira, né? Que eu, graças ao bom Deus, tenho percebido quão mentiroso esse axioma aí que nos é repassado é. Então eu continuei estudando no início, mas eu sempre amei o direito penal, sempre tive uma admiração, uma paixão muito grande. Inclusive, deixar registrado aqui o quão importante foi ter sido aluno da professora Daniela Bonacorsi, do professor Leonardo Bandeira. Hoje em dia eu tenho a oportunidade, inclusive, de tê-lo como uma pessoa próxima a mim, até por questões profissionais. Vários outros professores, professor Vinícius Diniz Monteiro de Barros, todos eles penalistas que forjaram. O professor Zemiro não é penalista, foi um grande mestre meu, mas é da teoria geral do processo. Mas enfim, então eu comecei, até por amor às instituições, comecei a pegar os casos que me apareciam. Eu lembro que o primeiro caso que eu peguei foi uma colega de sala, daí a importância, se tiver algum estudante de direito nos ouvindo agora, sejam bons alunos. Os primeiros clientes serão indicados pelos colegas de sala de vocês, né? Os primeiros clientes serão indicados pelos seus colegas de faculdade, pelos seus familiares, desde que você mostre para eles que você é um profissional capaz, uma pessoa séria, que leva ali com técnica a sua profissão. Então a faculdade, Cláudio, é a melhor chance que você tem de mostrar isso. Isso que o André fala, eu até coloquei no meu livro lá, a questão sobre network, né?
é quando você tem a oportunidade de abrir a boca para expressar algo do seu conhecimento e você demonstrar autoridade. E isso talvez ele falou, né, dentro de sala, mas eu entendo que é mais específico ainda. Começa dentro de casa, beleza? Sim. Com seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã te elogiando quando você expressa conhecimento em público. Depois vem com seus vizinhos, aí pode ser que vem com os amigos de classe, principalmente no momento de apresentar um trabalho e de falar assim, eu apresento, não é isso? Sim. E vai passando ali, ó, de bairro para outro bairro, um comenta com um, outro comenta com o outro, rede social. Então, quando, né, é o que eu falo, a oportunidade já passa todo dia na nossa porta. Só que, será que no momento que a oportunidade passar na sua porta, você vai estar preparado, principalmente com conhecimento, para agarrar aquela oportunidade? E outra vez, quando alguém precisar de algo, normalmente uma dor, ligado à liberdade, devido ao seu desempenho, o seu conhecimento transmitido que gerou uma autoridade, aquela pessoa vai lembrar de você. Entendeu? Sim. Então, essa que é a pegada, né? E às vezes eu vou até além. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu sou polêmico a disso. Por quê? Independente se a pessoa vai lembrar, porque um dia eu tava fumando charuto lá no seu condomínio, de boina, e a gente batendo um papo de direito e ela me contratou, não importa se outros falarem mal. Mas a pessoa lembrou de mim porque a gente tava fumando charuto lá no seu condomínio, entendeu? Então, isso é uma questão também, né? Que é claro que se não é praticar um crime, a pessoa falar mal de você pra você ganhar o engajamento. Mas desde que você passe a sua autoridade, o seu conhecimento e você fique no consciente da pessoa, isso é muito importante. É, exatamente. E essa questão de falar mal é inevitável, né, o doutor Vatuli? Advogado, sempre vai falar mal advogado, tem jeito não. Você sempre vai falar. E não só por isso, quando você se expõe, Glauber, você sabe disso talvez melhor do que todos nós aqui, é que você se sujeita muito a isso, você tá mais do que certo de fazer isso, e nós esperamos muito você, você vai angariar ali críticas, sobretudo de pessoas frustradas na vida, que não tiveram a oportunidade, às vezes, de conseguir o que você conseguiu, talvez não por falta de oportunidade, mas por falta de esforço, de devoção, de dedicação. Né? E a pessoa talvez não teve a oportunidade de sentar e tomar um café, ou um vinho, ou até mesmo um copo de água, para saber a essência de qual o motivo que eu faço aquilo para tentar o quê? Talvez fazer igual ou parecido, né? Então a pessoa, ela quer julgar, muitas das vezes, sem ter arriscado. Normalmente as pessoas que te julgam é porque elas queriam ter a coragem que você tem e não tem capacidade. Mas, por exemplo, se tiver alguma pessoa, e eu acredito que tem, eu já percebi isso, lamentavelmente, mas essas pessoas, elas não vão se sujeitar a se submeter ao que nós nos submetemos. O dia é pesado. Nós trabalhamos hoje 20 ou 15 horas por dia, né? Estava hoje, vim às 6 horas da manhã, estava em Vitória, numa audiência ontem, vim hoje, já tive que ficar durante o período de tempo fora na delegacia de polícia, não sem antes passar no meu escritório e preparar petições. Lembrando que hoje é feriado municipal em várias comarcas, aí, inclusive a capital aqui em Belo Horizonte, enquanto tem muita gente que está divertindo, preocupado com o próximo rolê, com a próxima farra, já pensando em viajar, eu atendi cliente, eu fiz audiência de custódia, fiquei aqui com a mesma roupa até tarde para fazer o podcast. E ele, ó, pra você ver, chegou de viagem, foi em sede de delegacia, poderia ter pedido alguém do escritório para poder acompanhar. Mas se tratando do caso, é melhor a nossa presença. É o que você fez hoje e amanhã eu tenho oitiva de cliente na delegacia, inclusive especializada da UESP, e também estarei lá presente às 15 horas. Né? Então, a gente não gosta de não trabalhar. A gente se sente satisfeito com o trabalho, não é assim? É o que você vem fazendo hoje em dia, que eu percebi bastante, até mais que eu. Eu fico olhando stories do André Dolabella, e às vezes dá 00:30, 1h da manhã, e tá lá no escritório dele. Aí no outro dia eu fico reparando, né? Caladinho. Aí dá 5:30, 6 horas, ir lá no escritório dele. Cafezinho, estudando. Final de semana, do nada, ir lá estudando sozinho no escritório dele. Então isso é bonito de se ver. Tem pessoas que acham, né, que a gente talvez seja meio que bitolado, essa questão toda assim, é exagero com o trabalho, mas é porque a gente gosta do que faz, não é isso? Nós gostamos, fazemos com muito amor. E deixar, o Dr. Glauber, uma passagem que me marcou muito recentemente, eu recebi uma das maiores honras da minha vida profissional e também pessoal. O professor Leonardo Costa Bandeira, que é um dos maiores advogados, não só de Minas Gerais, mas também do Brasil. Uma pessoa muito séria, muito correta e muito técnico, advogado que eu admiro. Todos nós admiramos muito. Ele me chamou no escritório dele, acho que no ano passado,
e ele fez um comentário que me marcou e eu acredito que eu vou lembrar disso pro resto da vida. O professor Leonardo me falou: André, ao mesmo tempo em que eu vejo que grande parte dos jovens advogados, né, da menos de 5 anos de formado, eles estão muito preocupados, às vezes, em festas, em baladas, em beber e etc. Eu percebo que você, pelo contrário, você mostra o quanto você gosta de trabalhar. E isso tá faltando hoje em dia. E isso me marcou muito e eu percebo que as pessoas, elas precisam sempre trabalhar isso e mostrar. Nós temos que amar a nossa profissão e nós temos que ter uma disponibilidade de estar sempre trabalhando. A nossa profissão, ela não é uma profissão para quem é corpo mole, para quem quer trabalhar só 3, 4 horas por dia. A nossa profissão, pelo contrário, você sabe disso, eu estou percebendo isso agora também, nós sabemos, nós temos que trabalhar o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Né? Eu acordo de madrugada e fico pensando em processo que eu vou atuar, entendeu? Eu faço isso. Né, quando meu sono tá um pouco leve, normalmente eu acordo e fico pensando em quê? Em processo, entendeu? Em casos que eu vou atuar, somente quando é júri. E sonhar, você não sonha com o processo? Sonho com o processo. Sonho já aconteceu do sonho. Inclusive, você pensa uma tese, né? Isso acontece comigo direto. Inclusive, eu sou tão doido com esse negócio de sonho que às vezes eu consigo comandar meu sonho. Se tem a opção de eu ir pra esquerda ou pra direita, eu dormindo eu consigo falar assim, não, eu quero ir pra esquerda. E eu mesmo comandando meu sonho, entendeu? Tem hora que isso é até ruim, que tem hora que eu acordo. Eu não sei se eu tava sonhando ou se eu tava acordado, né? Mas sonho é muito doido. Mas e aí, como que foi o seu iniciozinho ali? O que fez você realmente falar assim, pô, hoje eu me sinto um advogado criminalista? Ô, Glauber, eu vou responder essa pergunta até usando a oportunidade para te agradecer e eu vou chegar lá. Quando eu formei, eu lembro que começou a pandemia alguns meses depois. Foi 18 de março que o Tribunal de Justiça reconheceu a pandemia e suspendeu as atividades no... Fechou tudo, lockdown, que é trem louco, né? Tudo. Louco mesmo. O governo federal também, o CNJ. E aí, eu fui morar lá na casa da nossa família, lá no Retiro das Pedras. E... naquela época eu não tinha ainda carreira, eu tinha uns 5, 6 casos de advocacia criminal, que eu trabalhava com muito rigor, mas eu não tinha ainda uma vivência. E aí eu lembro que eu já era amigo do André Bartulli, e eu falei, vamos chamar o Dr. Glauber, o Dr. Zanoni, vamos chamar eles aqui pra conversar com a gente, quem sabe eu vejo que o Dr. Glauber, ele é muito acessível, né? Eu tinha vontade de conversar com você no tribunal, você nem lembrava disso, mas eu conversei com você no tribunal, falei, vamos chamar ele. E você topou. Na época, eu lembro que você tinha uma Porsche, Tinha acabado de pegar, tinha você já tava uma com a semana Porsche. que eu tinha comprado ela, E você praticamente, foi, né? Eu fui. E com a Porsche. E aí, e aí que eu te agradeço, Cláudio, você me oportunizou estar inserido pela primeira vez na minha vida a pessoas que dedicam a sua vida à advocacia criminal. Sim. Porque às vezes na faculdade, a gente tem o privilégio, não é nem a oportunidade não, o privilégio de conviver com grandes professores, grandes pensadores do direito, mas nós esquecemos que nós precisamos nesse momento de início de carreira, de conviver com advogados. Se nós queremos ser advogado, nós precisamos de ser amigo de advogado. Nós precisamos ter um ciclo social de advogado. E ouvir os casos, né? A Minas Gerais, a gente tem mania de contar os casos. Eu não sei se no Brasil tudo é assim, mas advogado, somente eu que gosto de ficar muito aqui na região de Minas Gerais, né? Região metropolitana, BH. Aqui os advogados têm costume disso, né? A gente tá numa resenha, no lugar, sempre vai ter um advogado contando um caso que atuou, da forma. Eu mesmo gosto muito de fazer isso, mas não como forma de contar vantagem, mas sim forma de bater papo, né? Igual pescador, né? Pescador, quando sai pra pescar, conta só mentira, né? Advogado, não. Advogado, quando encontra, e gosta de ficar contando caso de atuação. E isso foi legal porque o condomínio Retiro das Pedras, ele fica em outro município, que é de Brumadinho. E, naquela época, estava proibido no município de Belo Horizonte. Tanto é que o BH Shopping, em Nova Lima, tinha bares abertos em Nova Lima. Então, naquela região lá, onde Dolabella tem casa, junto com os familiares, podia reunir, né? Às vezes ficar sem a máscara, fazer o churrasco. Então, foi a oportunidade, né? De forma bastante educada, me convidou, aí eu chamei os Anones, chamei quem mais, né, tivesse interesse, mas era uma resenha de advogado, um churrasco para advogados, né? E a gente ali fez uma amizade que eu levo até hoje e quero levar pro resto da vida. Então, assim, as pessoas, né? Quem me vê, talvez, na rede social, acha que eu sou um cara metido, acha que eu sou um cara sem acessibilidade, né? Inacessível, mas eu sou um cara totalmente tranquilo. A pessoa me chama pra tomar
uma cerveja no passeio, dependendo com um copo sujo eu tomo. Me chama pra ir num restaurante chique, uma churrascaria, eu vou. E quando o Labela foi assim, tanto é que depois viemos a ter vários encontros na minha casa, jogo de futebol, resenha no Barro Preto, fomos comer macarrão lá no Zanoni. Então, assim, o que me chamar, eu tô indo, certo? Então, assim, é legal você contar e reconhecer isso, mas eu também, eu consigo, né? Eu que gosto muito de andar com pessoas jovens também, porque eu me sinto renovado quando eu tô com pessoas assim, porque é bom saber o que o outro pensa, como que o outro tá agindo. Então, essa troca de experiência, eu acho isso fundamental, entendeu? Eu acho que eu fico feliz, né, de saber que a gente pode te ajudar de alguma forma. Eu sempre te admirei muito, inclusive na pandemia, sabe qual que era o meu pensamento, doutor Cláudio? Eu pensava o seguinte, olha, eu morria de medo de ter, de me contaminar com Covid porque eu tenho bronquite, né? Eu também. É bronquite. Mas eu Só que também eu resfriado, pensei o assim, seguinte, poxa, eu tô tendo a oportunidade de conviver com o Glauber Paiva, com o Zanoni Júnior, com grandes advogados que eu lá em casa. Falei assim, eu vou correr o risco, tô me lixando pra isso. Se eu pegar isso aí, é Deus que quis que eu pegasse. Eu não vou perder nunca a oportunidade de estar começando a minha carreira agora, convivendo e aprendendo com pessoas que estão na militância do dia a dia da advocacia criminal, né? Inclusive, depois também vinha a fazer um elo de amigos, que é o Inácio, que é o Dr. Alvin, o El Marques, né? Então, assim, eu tenho disso também. Se eu tenho um amigo, eu sei que esse amigo pode contribuir para a vida do outro, eu vou e faço um elo de amizade ali, e isso também foi legal na sua vida, né? O Glauber, não foi legal, não. Foi decisivo na minha vida, sabe? Eu diria que o que você me proporcionou, né? O networking profissional, o ciclo social que você me inseriu, hoje que eu tenho aqui, deixo um grande abraço pro doutor Alvin, o Ener Alvin, lá de Mariana, um grande advogado, um grande mestre meu, uma pessoa que é responsável por grandes conquistas da minha carreira, o doutor Inácio Barros, lá de Patinho, filho do delegado, o doutor Inácio também. O doutor Inácio também é muito importante, é um grande amigo meu, uma pessoa que tem me dado grandes oportunidades profissionais. Os dois são advogados muito renomados, assim como você, e o fato de eu ter convivido e ser seu amigo hoje, você me colocou ali numa situação de amizade com eles também. E você me oportunizou, não só o processo direto, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com você, eu lembro em casos que nós já trabalhamos, inclusive nos tribunais superiores, lá no STF, no STJ, casos aqui do seu escritório, que a gente já trabalhou juntos, assim como dos nossos aqui, o doutor Inácio, o doutor Alvin, vários outros que eu poderia mencionar aqui, foram e são decisivos na minha vida, sabe? Então, por isso que eu queria até registrar essa dica, você que está saindo da faculdade agora, você que teve uma base bacana na faculdade, teve a oportunidade de aprender com os bons professores e quer ser advogado, o seu desafio agora é vir para a advocacia. Venha conviver conosco na advocacia. É na advocacia que você vai conseguir prosperar no sentido profissional. Não é. A academia é imprescindível. Nós precisamos de respeitar os nossos professores, nós precisamos de aprender com eles. Eu reverencio os meus professores. Para mim, eles estão numa situação de uma posição sublime. Agora, na advocacia do lado de cá que você vai ter a oportunidade de conviver, de trabalhar e de se desenvolver profissionalmente. Afinal de contas, nós somos advogados. Nós não somos ali, eu pelo menos não sou ainda professor, muito embora, né, tenha essa isso é tão legal que o pessoal aqui do escritório tem mania de falar comigo, fala, Glauber, eu começo a conviver com você, eu começo a falar do jeito que você fala, eu começo a gesticular como você gesticula, eu começo a querer me vestir como você se veste. Então, quando você passa a conviver com profissionais, né, que você admira, você vai começar a andar igual essa pessoa anda, a sua oratória, gesticulação, aparência, né? Então, isso é muito importante, né? Então, assim, se você quer se tornar uma águia, você vai ter que voar com a águia. Deixa os pardalzinhos de lado ou pessoas que são de outras profissões, naquele momento ali, de lado. Por quê? O ser humano ele se adequa a qualquer ambiente, né? A gente pega, por exemplo, o filme Tarzan. Ele teve uma queda de avião, ele foi adotado ali pelos macacos e começou o quê? A andar e alimentar e viver igual macaco. Então o ser humano é a mesma coisa. Se o ser humano tiver que se adequar a certo determinado local, região ou grupos, ele vai comportar daquela forma ali. Então, se o advogado, isso que o André falou é interessante, se o advogado ou estagiário, né, recém-formado, quer realmente se tornar, ingressar no mercado de trabalho da advocacia, principalmente a criminal, ele tem que andar com criminalista, senão a conta não fecha, não é isso?
Até mesmo, né, Glauber, pra você ter parâmetro, pra você saber como proceder, isso é imprescindível. Venha, faça o seguinte, manda uma mensagem com o Glauber, venha como eu vim pro escritório dele, converse com ele, puxa saco do Glauber, porque eu puxei e graças a Deus eu tô tendo a oportunidade, assim, que pouquíssimas pessoas têm, né? Então, puxa o saco do Glauber, pro doutor Zanoni aí, que eu mando um grande abraço, manda mensagem com ele, peça pro escritório dele, é assim que funciona. Sempre tem. Igual hoje me mandam mensagem, às vezes, algumas pessoas, como que faz? Agora eu faço parte da comissão do do presidente Thiago Rodrigues na Comissão de Direito Penal Econômico. E as pessoas perguntam, como que você consegue fazer parte de uma comissão no AB? Bajulando, mandando mensagem, ressaltando o seu respeito por aquela pessoa. E sempre demonstrando também que você é uma pessoa capacitada, né? Isso que é a via de mão dupla, beleza? Eu quero aprender com você, mas não é só sugar, não. Eu tenho algo também que eu posso te entregar. Então, vamos formar aqui, vamos dizer, quem sabe, uma parceria, quem sabe, uma entrega mútua, é uma via de mão dupla, né? Então, sempre que você for buscar algo com alguém, com certeza você tem uma qualidade, que é uma qualidade só sua, que mais ninguém tem. E essa qualidade pode ser entregue para quem está precisando, não é isso? Isso é importante também, né? Isso é primordial, né? Nós trabalhamos com a nossa intelectualidade, o estudo é a nossa espada e a cotidianidade, a permanência nos estudos são ali a única forma que nós temos de trabalhar, né? Concordo plenamente. Falando sobre isso daí, você sentiu no momento que você formou ali alguma dificuldade? Deve ter pessoas assistindo assim, mas já veio de família boa, eu não tive essa condição. E eu sei, tenho convicção disso, que para ingressar no mercado de trabalho não teve influência da família. Ele teve que correr atrás e continua correndo atrás para o quê? Se manter profissionalmente e socialmente também, né? Então, naquele momento ali, qual foi a dificuldade que você teve maior, que você sentiu assim, no momento que você já era advogado? Olha, a dificuldade que todos nós temos, acredito que você no início de carreira também, todos os advogados, é conseguir clientes. Nós temos uma baita de uma vontade de trabalhar, mas nós não temos clientes. E nós temos que ter em mente, o advogado, que nós precisamos do cliente também. O cliente precisa da gente, o cliente está numa situação de uma, talvez, de um processo criminal, nós precisamos de auxiliá-lo, mas nós precisamos dele também, entendeu? Então, no início de carreira, essa dificuldade que eu tive foi se esvaindo por uma força de vontade que eu sempre tive. Nunca fui muito afeto a festas, a saídas noturnas. Sempre gostei muito de sair, mas não era meu foco, né? E eu sempre foquei numa imersão de conseguir, através dos colegas advogados, através de das mais variadas formas possíveis, de trabalhar. Se precisar de trabalhar de graça, trabalhe. Né? O Vartor, eu aprendi isso muito com ele. Se você tem a oportunidade de cobrar, muito bom. Mas se você não tem trabalho do mesmo jeito, não perca o cliente. Principalmente no início de carreira, porque trabalho atrai trabalho. E é só assim que você vai conseguir cliente. Principalmente caso de repercussão, é muito bom, desafio. E também tribunal do júri, grandes operações, né? Tudo que desafia é essencial na sua vida, porque é isso que te transforma, né? O desafio, ele transforma pessoas. E quando você percebeu que você deu uma virada de chave, você deitou no travesseiro e falou assim, hoje eu me sinto um advogado criminalista. Foi a partir de qual momento aí? Tem algum caso que marcou? Tem alguma coisa que você queria deixar aqui, mencionar, que você pensou assim, hoje talvez não chegou ainda o que você espera, é aquilo. Contente com o que eu tenho, em busca do que eu quero. Pode ser que você, né, bem buscando aí, seja gigantesco, né? Às vezes você tá na pontinha do iceberg ainda. Mas qual foi o momento ali que você sentiu realmente que você é um advogado criminalista? Que você atingiu um sucesso, vamos dizer assim? Olha, a primeira sustentação oral que eu fiz, eu não tinha nem 2 meses de formado. Eu tive a oportunidade, nos primeiros meses de formado, de proferir sustentação no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Eu fiz júri antes de 1 ano de formado, vários inclusive. Então eu teria dificuldades de dizer, sabe, o momento de virar de chave. Na verdade, eu acho que eu não tive esse momento na minha vida. Eu não me considero. Mas eu falo do nome, André Dolabella. Quando você percebeu que o André Dolabella, o nome, ganhou uma autoridade? Olha, eu tive um processo que me marcou muito. Logo no início do nosso escritório, nós tivemos a oportunidade de trabalhar num processo envolvendo uma acusação gravíssima de organização criminosa, sim, envolvendo dezenas de réus. Policiais, militares, inclusive, né? Exatamente, esse caso. E eu me recordo de ter sido elogiado
por quase todos os advogados que eu tive contato, alguns deles foram no meu escritório, e eles mesmos falaram: ô, doutor André, quantos anos você tem? Ô, André, quantos anos você tem de advocacia? Quanto tempo de advocacia? Porque você está se portando brilhantemente nesse processo, e isso me fez sentir muito... a minha autoestima profissional ficou muito consolidada nesse processo, sabe? Porque e nós conseguimos, inclusive, com um trabalho bacana, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, garantir a liberdade do nosso cliente. E esse processo, assim como eu poderia citar vários outros, me fizeram reforçar uma compreensão que eu já tinha, doutor Glauber, que é o quê? Eu sou advogado de defesa por vocação. E é uma vocação minha. Eu nasci para isso, descarto absolutamente concursos públicos, justamente porque se eu for para qualquer outra seara, eu não vou estar exercendo a minha vocação, que eu já te falei que vem desde os momentos que eu estava na escola. Eu sou uma pessoa resignada, eu acredito que isso é uma virtude, muito embora também seja uma maldição em determinadas oportunidades da vida, mas então é isso. Agora, sendo bem sincero com você, não me considero uma referência, não me considero um grande profissional, então eu não acho que eu experimentei uma virada de chave na minha vida ainda. Eu me coloco bastante no meu lugar. Eu sou um jovem advogado, não sou ninguém ainda para dizer que eu sou um dos grandes. Não sou. Eu sou uma pessoa que doa a sua vida, que entrega eu me entreguei minha alma para advocacia, mas virada de chave mesmo, eu não algo assim, um divisor de águas, eu não consigo identificar. Eu brinco muito aqui, né? A primeira coisa que vim de uma família muito humilde, foi quando, né, em 2016, por exemplo, eu virei pra minha mãe e falei assim: não, mãe, não precisa trabalhar mais, que hoje em dia eu consigo, né, ganhar um dinheirinho aqui pra manter você dentro de casa. E eu lembro também que meu sonho, né, tipo assim, quando eu comecei a atuar na advocacia, que eu sempre entrava no fórum que eu tinha que me identificar, né, e eu ficava pensando assim: o dia que eu não precisar mais identificar, que os serventuários, né, até todos os servidores públicos assim, começar a me chamar por nome, eu vou sentir que eu sou alguém, sabe? Então eu também percebi isso. Uma das viradas de chave que eu tive foi quando, né? Não sei por qual motivo, às vezes por estar frequentando bastante ali o fórum, mas quando você é chamado pelo nome pelos servidores públicos. Isso é muito importante. Já percebeu isso? Já aconteceu isso com você, né? Sim. Você chega em determinado local, né? Seja na delegacia, seja principalmente no fórum, onde tem muitas seguranças, tem muitos serventuários em cada secretaria, e eles passam já a te chamar pelo nome. Sabe, isso na advocacia é muito gratificante, né? Então, quando, né, a maioria dos serventuários, né, e até hoje, quando eles me chamam pelo nome, você percebe que você está fazendo algo que as pessoas estão gravando ali o seu nome. Isso é muito importante também, entendeu? Assim, né, falando de coisa, né, corriqueira na nossa vida, mas que é gratificante, que não tem preço. Na verdade, isso tem um valor, né? Então, eu considero isso também como uma virada de chave na advocacia criminal, entendeu? Porque a dificuldade que nós temos, que você conseguiu, né, Glauber, já tem muito tempo, e que os jovens advogados tem isso como principal desafio, é conquistar o seu lugar. Isso. Né? E eu sinto, sinceramente, que eu tô conseguindo conquistar o meu lugar. Né? O doutor Vaturi, recentemente, acho que quando ele esteve aqui, ele me falou algo que me marcou muito. Eu acho que em resposta a essa pergunta, ele respondeu da seguinte forma: eu percebi que eu estava que eu virei a chave quando pessoas que antes me tratavam como iniciante passaram a me tratar como um advogado de verdade, uma pessoa que talvez teria a potencialidade de pegar os clientes dele. É igual o Arthur no baile da OAB, né? Quando um advogado veterano chegou pra ele e falou assim: vou tirar uma foto com você aqui, né? Eu tava presente, aí ele pensou assim: pô, olha pra você ver, ele falou comigo, né? Quem diria, né? O fulano de tal pediu tirar uma foto comigo. Então isso é gratificante. Mas isso você comigo percebe não que você tá fazendo algo, né? Eu não sou uma celebridade da advocacia, como é o caso do Vaturi. O Vaturi é uma celebridade igual você. Eu sou uma pessoa, mas E além disso, é um rapaz muito bonito, muito simpático, né? Então, você já viu, o carisma dele é contagiante, não é isso? Em relação à beleza, há controvérsia, né? Agora, né? O carisma é um grande amigo meu, sou suspeito pra falar. Tá certo. Dolabella, mantendo aqui nosso padrão do Pode Paiva, né? Agradecer imensamente sua presença, a todos que ficaram aí, até tarde, inclusive, assistindo a gente aqui. Agradecer o pessoal da Pizzaria Nápoles, Fabiano, que é meu amigo, mandou uma pizza ótima, que eu tive o prazer em comer no início e irei continuar comendo agora ao final. Eu faço muita questão de comer essa pizza aqui, ó. Eu não passo nem uma semana sem comer pizza. Então, pizzazinha é muito boa. Agradecer a sua presença, todos que estão aí. E para manter a tradição do Pode Paiva, eu queria que você, né, após o seu gole de água aí, falasse uma frase sua, algo que você queira deixar para o seu público, algo que você queira deixar registrado. Fica com você a palavra. Ô Glauber, eu já havia pensado nisso e eu quero usar desse momento para reiterar os meus agradecimentos pela sua amizade, a disponibilidade que você sempre tem, o carinho que você tem com a minha pessoa, com as pessoas do meu escritório. Quero dizer que isso é muito importante para mim, te agradecer
do meu coração mesmo, pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é muito importante esse gesto, sabe? É um gesto de reconhecimento, algo que também me marcará pro resto da minha carreira. Então eu deixo canalizado aqui, deixo registrado, melhor dizendo, os meus agradecimentos, o respeito que eu tenho pela sua pessoa e que eu tenho a oportunidade de continuar convivendo com você, aprendendo com você aí. É o sempre. que eu tenho a dizer aí. Então, beleza. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração, né? Faça as suas palavras, as minhas palavras, e que a nossa amizade continue aí. A gente, com 90 anos, tendo a oportunidade de assistir um jogo do Galo e, quem sabe, até curtir uma praia, igual nós curtimos lá no Rio de Janeiro, né? E também já marcando aí para o ano que vem já umas viagens internacionais aí. Eu que não conheço a América do Norte ainda, terei a honra de viajar com você, que já viajou várias vezes aí, né? Para os Estados Unidos. Então, obrigado, gente. Tenha todos uma boa noite. Tamo junto. O espaço, a casa, tá sempre aberta para você. Valeu, gente. Com Deus.